Bom dia. Viva. Ver se eu não caio daqui abaixo. Ups. Acho que estraguei qualquer coisa. Viva. Bom dia. Há gente a chegar ainda. Por isso... acho que não vamos esperar, não é? Vamos avançar. Muito bem. Eu queria começar por dizer que... eu sou um aldrabão. É isso. Eu gostava de introduzir esta primeira nota. Eu sou um aldrabão e eu sei que esta frase é uma frase para fazer pensar. Porque se eu sou um aldrabão, então estou a dizer a verdade ao dizer que sou um aldrabão e por isso nessa medida não sou um aldrabão. Mas se eu não for um aldrabão, estou a aldrabar ao dizer que sou um aldrabão e portanto sou na verdade um aldrabão. É uma nota que acredito que vai ficar para o resto do dia, para pensarmos. Mas, quer dizer, eu acho que não sinto justificação, não sinto necessidade de justificar, mas eu posso, por exemplo, eu uma vez no exame, no oral do exame de História da Arte, o professor perguntou por Renoir e eu só tinha estudado Manet. E é nessas alturas que dá jeito de ser um aldrabão. Porque o que eu disse ao professor foi que, para mim, o aspecto mais interessante da obra de Renoir era, sem dúvida alguma, o diálogo que os quadros dele estabeleciam com os do Manet. Depois falei 20 minutos sobre Manet. E passei. E, portanto, é assim que se faz. É uma das vantagens de ser aldrabão. A outra das grandes vantagens de ser um aldrabão é reconhecer outros aldrabões. É muito fácil para mim reconhecer outras pessoas que, tal como eu, se esforçam para não ter nunca um emprego a sério na vida. É esse o meu objetivo. E, portanto, nessa medida, eu tenho muita facilidade em reconhecer aldrabões e reconheço vários, não são todos, atenção, mas eu reconheço vários no âmbito de uma atividade a que eu chamo a Igreja Universal do Reino do Empreendedorismo. Vários desses sacerdotes são, evidentemente, aldrabões. Em primeiro lugar, a gente aborda um desses sacerdotes e pergunta-lhe, por exemplo, o que é que eu hei de fazer? E eles dizem, seja empreendedor, empreenda. Ora, a gente consulta o dicionário e constata que fazer e empreender são sinónimos. Portanto, o que a gente pergunta é, o que é que eu hei de fazer? E eles respondem, faça. Portanto, não ajuda muito. É um sinónimo para fazer. Outra coisa que eles costumam dizer é, já sei, inove, experimente inovar. Claro que dizer a uma pessoa para inovar, não sei se já tiveram essa experiência, é bastante mais fácil do que inovar mesmo. E, portanto, basicamente, dizer a uma pessoa para inovar não é muito diferente do que dizer-lhe, escute, tente ser bem-sucedido, está bem? Fica o meu conselho. E, portanto, basicamente, é muito fácil para mim identificar outros aldrabões, até porque outra das estratégias destes mesmos, é fazer com que a vida decorra noutro idioma. Não é? Nós todos sentimos isso, que hoje o que é importante é nós termos um mindset que nos permita adquirir inputs para mais tarde dar feedback e, quem sabe, constituirmos como players no mercado, abordar um cluster de empresas e ir lá, às tantas, fazer um pitch ou assim. É para mim um prazer estar a assinalar isto no que se chama Digital Business Congress. Eu sei que a intenção do Digital Business Congress não é essa, mas não me parece... o que eu acho é o seguinte, eu acho que... porquê é que as pessoas fazem isto? Porque as coisas parecem mais importantes em inglês. Parecem mais importantes, parecem melhores, parecem mais importantes. Isso nota-se na nossa vida comum. Quer dizer, a diferença entre um chefe e um líder, a gente percebe imediatamente que o líder ganha mais dinheiro. É melhor ser um líder do que um chefe. A gente percebe que líder não é um nome que seja conspurcado na linguagem todos os dias. As pessoas dizem, o chefe, é um café. Ninguém diz, líder, é um café. Ninguém diz. Não há dúvida. E, portanto, é óbvio que as coisas parecem mais importantes noutra língua, em inglês. Ora, eu acho
sinceramente, que digamos, esse modo de estar que eu defini gentilmente como sendo de aldrabão, tem o mesmo objetivo que a minha própria aldrabice, que é, ou seja, é uma estratégia para responder ao medo. Eu acho que é disso que se trata. Só que a minha estratégia é exatamente a inversa. Ou seja, eu não respondo ao medo fazendo com que as coisas pareçam mais importantes do que são. Eu respondo fazendo com que as coisas sejam menos importantes. Já lá vou. Porquê que eu acho que esta estirpe de pessoas responde ao medo fazendo com que as coisas pareçam mais importantes? Porquê que eu acho que é de medo que se trata? Porque, na verdade, temos todos medo. Temos medo, por exemplo, de um dos temas daqui hoje, que é o futuro. Que é, a gente sabe lá, e ninguém sabe. Como é que a gente vai responder? Não faço ideia. Que desafios são? Metade dos desafios a gente ainda nem sequer conhece. E, portanto, há duas maneiras aldrabonas de responder à questão. Uma é essa, é dar mais peso às coisas. Por exemplo, falando delas noutra língua. Outra é a minha, que é retirar-lhes peso. E, portanto, era mais sobre essa que eu queria vir cá falar um bocado. Falamos um bocadinho, depois há uma sessão de perguntas e respostas, acho eu. Em princípio não chegamos a conclusão nenhuma, mas ao menos estivemos entretidos. E ninguém se meteu na droga. Reparem que faz parte do meu perfil de aldrabão, faz parte de revelar à partida que eu não tenho solução nenhuma para os nossos problemas. Isso faz parte. Eu podia esconder isso, é outro tipo de aldrabão, esconde. Eu revelo, somos aldrabões na mesma porque nenhum de nós tem nenhuma solução. Mas o problema principal, acho eu, sobretudo quando sou chamado a falar para pessoas que têm empregos a sério, é que hoje o mundo do trabalho, e este especialmente parece-me, pede-nos uma coisa que, lá está, o mundo do trabalho não nos costuma proporcionar. Que é, o que o mundo do trabalho hoje nos pede é força, inova, ser criativo, ser mais maleável, inventa coisas, arranja novas soluções. Porquê é que isso é difícil? Porque é o próprio mundo do trabalho que não proporciona as melhores condições para que as pessoas sejam inovadoras, criativas, maleáveis, etc. Porquê? Acho eu. Há um humorista inglês chamado John Cleese, ele fazia parte de um coletivo humorístico, que eram os Monty Python. É o mais alto, normalmente nestes coletivos humorísticos, o mais alto é sempre o que tem mais graça. E o que é que sucede? Ele tem ele interessa-se por psicologia e ele fez 2 ou 3 considerações que às quais me parece que é fácil aderir. Ele diz o seguinte, ele diz que o ser humano funciona basicamente em 2 modos, tem 2 modos de operar. O modo aberto e o modo fechado. O modo fechado é aquele que toda a gente conhece, quer dizer, e é aquele em que nós estamos sempre no mundo do trabalho. O modo fechado é aquele em que nós estamos a pensar, ora bem, a seguir a isto eu tenho de ir comprar leite, que já não há, tenho de ir comprar batatas, depois tenho de ir buscar os miúdos à escola, tenho de ir pagar a água, que ainda não paguei. Isso é o modo fechado, é o modo das pessoas que, lá está, que trabalham. O modo aberto é aquele modo em que nós estamos, eu vou dizer nós, enfim, basicamente é o modo em que eu estou, às vezes, em casa, numa roupa que não é exatamente um pijama, mas também não é uma coisa que eu traria cá para fora. O fundamental é que as calças tenham uma cintura de elástico, que é para eu poder estar com um livro numa mão e com a outra mão descontraídamente enfiada nas calças. E estou a ler um livro pelo simples prazer de ler o livro. Não é porque tenha que fazer algum relatório, nada. É só porque me interessa saber onde é que o livro vai parar. Ou estou a passar os canais de televisão até ao 250. Só, sem nenhuma outra razão que não seja a mera curiosidade de ver. Deixa ver como é que esta senhora consegue acumular tralhas a ponto dela própria já não caber em casa. Coisas dessas. Ora, esse é o modo aberto. E é no modo aberto que as ideias nos ocorrem. É assim que a criatividade precisa desse modo aberto. E o mundo do trabalho normalmente não proporciona as condições para que o modo aberto se crie. Ninguém está a coçar-se no emprego, ninguém se reclina e diz, chefe, só um minuto que eu agora estou no modo aberto, vou coçar-me durante umas horas e tenho a certeza que vou arranjar uma solução inovadora para os problemas desta empresa. Isso não acontece. E, no entanto, é fundamental, parece. Eu não sei se se lembram, em 2016, um filósofo muito conhecido, chamado Cristiano Ronaldo,
proferiu umas declarações célebres foi no fim do Portugal-Polónia. Antes dos penaltis, ele virou-se para o banco, para o seu amigo João Moutinho, e disse: anda a bater, tu bates bem, anda a bater. Se perdermos que se lixe. Ele usou até um verbo mais expressivo, porque os filósofos têm um vocabulário que lhes permite, não é? Enfim, usar os termos mais adequados. O que me pareceu na altura foi, como adepto da seleção nacional, a primeira reação foi de sobressalto. Como é que isto é possível? Se perdermos que se lixe, concentra-te, rapaz. E depois ocorreu-me, espera aí, ele é capaz de ter razão. É muito provável que a gente ganhe mais vezes e mais facilmente com a atitude se perdermos que se lixe do que com a atitude temos mesmo que ganhar, porque senão vai haver problemas. É claro que recomendar às pessoas que tenham a atitude se perdermos que se lixe pode ter efeitos devastadores na sua reputação em empresas sérias. Mas eu insisto no meu ponto. Eu acho que é muito mais provável a gente ganhar e ganhar mais vezes assim do que de outra maneira. Porque a atitude, se perdermos que se lixe, consegue um pequeno milagre, que é retirar-nos algum peso de cima. E sem esse peso, a gente mexe-se com outra facilidade, mexe-se com outra agilidade. Ora, o que me parece, e é por isso, acho eu, que me convidaram, eu nunca sei porque é que me convidam, mas tento supor, o que me parece é que o meu trabalho consiste exatamente nisso, ou seja, em retirar peso às coisas. É disso que se trata. É de retirar peso às coisas, é de as tornar um bocadinho mais leves. Há uma frase muito antiga, tão antiga que já ninguém sabe quem é que a disse, em primeiro lugar, que diz, a frase diz: comédia é igual a tragédia mais tempo. É uma equação. Comédia é igual a tragédia mais tempo. Toda a gente já teve essa sensação, não é? Toda a gente já teve um episódio traumático do qual não foi capaz de rir e depois, passado 20 anos, finalmente consegue. Porquê? Porque o tempo passou sobre essa tragédia e deu-nos alguma capacidade. No dia, a minha filha mais nova relatou esse episódio, um episódio desses. Chegou à hora do jantar, ela disse... Contou uma história, foi ela, quando tinha, 5 anos ou assim, estava na natação, odiava a natação, estava no balneário, com a touca enfiada, a chorar e não sei o quê, com a mãe. E nisto vem uma outra senhora para a consolar e diz: que pena, um menino tão bonito a chorar. E ela diz que na altura ficou ainda mais furiosa, mas agora, quando estava a contar a história, era capaz de rir à gargalhada sobre aquilo. E, portanto, todos nós já tivemos essa experiência. O que eu acho é que essa equação, comédia é igual a tragédia mais tempo, talvez fique mais completa se a gente disser que comédia é igual a tragédia mais distância. Eu acho que essa parte talvez seja fundamental. O que se trata é de interpor uma distância, e nesse caso a distância é o tempo, mas há outro tipo de distância. Por exemplo, há a distância que vai entre mim e outra pessoa. Há definições muito... Toda a gente percebe isso, não é? Se acontecer a outra pessoa, tem graça. Se não acontecer a mim, não tanta. É óbvio, não é? Há definições de comédia muito conhecidas. Por exemplo, a definição de comédia do Mel Brooks é exatamente sobre isso. Tragédia é eu partir uma unha, comédia é tu caíres a um poço e morreres. E a gente percebe imediatamente de que é que ele está a falar. A gente sabe, não é? Há essa distância entre nós e o outro. O terceiro tipo de distância, que é provavelmente o mais difícil de obter, mas também o mais compensador, é a distância que eu consigo interpor entre mim e mim próprio. E essa é absolutamente fundamental. Ou seja, a partir do momento em que eu consigo olhar para mim quase como se fosse outra pessoa, aí as coisas que me acontecem têm tanta graça como se acontecessem aos outros. Há um dramaturgo americano chamado Neil Simon, que no prefácio a um conjunto de peças dele, ele conta a seguinte história. Ele diz que ele e a mulher eram recém-casados, estavam na cozinha, de repente estavam a ter aquelas discussões que de repente deflagram e a gente já não as consegue parar, e a discussão estava mesmo muito intensa, e de repente a mulher, no calor da discussão, faz um gesto mais largo, com uma costeleta congelada que tem na mão, acerta-lhe com a costeleta na testa, e ele diz que o impacto da costeleta o fez olhar para a cena de outro ponto de vista, ou seja, ele já não estava engalfinhado na luta, estava a observar-se, a si e à mulher, de um ponto de vista superior. E desse ponto de vista, aquilo já não era trágico, passava a ser cómico, porque ele tinha distância suficiente para compreender que aquele casal, na verdade, gostava um do outro. Muito provavelmente, dali a 20 minutos, iam estar a jantar a arma do crime que lhe tinha acertado na testa.
E, portanto, as coisas tinham um peso muito menor quando ele dava esses 2 passos atrás do que tinham quando ele estava engalfinhado na luta. Eu acho que aquilo que a gente costuma chamar o humor faz é exatamente isso. É permitir que as coisas, que os problemas tenham um peso menor. E por isso que nós fiquemos mais ágeis, mais maleáveis, mais capazes de os ver de outra maneira, mais capazes de lhes arranjar soluções. Não me parece que seja por acaso que tantas vezes o momento da morte, que é, quer dizer, um problema bastante grande que a gente tem, não sei se a plateia está consciente disso, mas vamos todos de facto falecer, mais cedo ou mais tarde, já agora fica esta nota também para o dia. Eu acho que não é coincidência que haja tantas vezes, no momento da morte, um momento humorístico. Eu não falo apenas de uma experiência que certamente a gente já teve, que é ir a um funeral e às tantas há uma pessoa que não aguenta e diz: sabes aquela do português, do francês e o alemão? Há sempre alguém que não resiste e conta uma anedota. E não resiste por várias razões. Porque isso é uma forma de aliviar o peso de ali estar, de aliviar o sofrimento de ter um amigo naquela caixa, de aliviar o outro sofrimento de pensar que mais cedo ou mais tarde vou ser eu naquela caixa. Enfim. E, portanto, mas não é o único momento. Eu digo, por exemplo, a quantidade de epitáfios, por exemplo, humorísticos, ou seja, a frase que as pessoas escolhem escrever na sua pedra tumular. No outro dia o Raul Solnado morreu e pediu que escrevessem na sua pedra tumular a frase: aqui jaz Raul Solnado, muito contra a sua vontade. É claro que o Raul Solnado era um humorista, mas não é por acaso. Não é por acaso que há tantos epitáfios humorísticos. E ainda menos que haja tantas últimas palavras humorísticas. Eu tenho uma coleção de últimas palavras, ou seja, as palavras que se diz que as pessoas disseram mesmo antes de morrerem. A frequência com que essas palavras têm graça. Também é curioso pensar que é muito improvável que essas palavras que isso tenha ocorrido, ou seja, a maior parte são apócrifas, são histórias que nós contamos uns aos outros porque há qualquer coisa que nos tranquiliza ou que nos conforta de saber que determinada pessoa disse mesmo antes de morrer, pumba, ainda foi a tempo de dizer uma piada. Há várias, há umas muito conhecidas, por exemplo, o Thomas More foi mandado matar pelo Henrique VIII e já era numa fase, digamos, avançada da sua vida, já tinha dificuldade em locomover-se. Vão-lhe cortar a cabeça e ele está a tentar subir para o cadafalso e o carrasco dá-lhe a mão e ele diz: agradeço-lhe, obrigado, não se preocupe que eu depois deixo sozinho. E dizem que essas são as últimas palavras de Thomas More. As do Buster Keaton são interessantes também. Dizem que o Buster Keaton estava moribundo, estava deitado na cama, rodeado de amigos, há muito tempo que já não se mexia, tinha os olhos fechados, e um dos amigos os amigos começam a pensar: será que ele está vivo ou não? E um dos amigos propõe uma solução, que é: toquem-lhe nos pés, porque as pessoas quando morrem têm os pés frios. E o Buster Keaton abre os olhos e diz: a Joana d'Arc não. E morre. As últimas palavras, reparem mais uma vez, é muito improvável que isso tenha acontecido, que alguém tenha a presença de espírito suficiente para dizer isso mesmo antes de morrer. As minhas favoritas são provavelmente as mais conhecidas, são as últimas palavras do São Lourenço. São Lourenço foi condenado à morte pelo imperador, não interessa agora porquê, mas se puserem no Google morte de São Lourenço, todas as representações da morte de São Lourenço representam da mesma forma, que os historiadores, aliás, dizem que é impossível que tenha ocorrido. Representam a morte de São Lourenço queimado numa grelha. Aliás, um dos atributos do santo, a estátua do santo, ele tem a grelha com ele, porque a grelha é importantíssima na história. Portanto, é São Lourenço queimado, deitado sobre uma grelha com chamas por baixo. E a lenda diz que as últimas palavras de São Lourenço foram: este lado já está, podem virar. O que é curioso é que a Igreja Católica, num gesto de profundo mau gosto, acho eu, nomeou o São Lourenço como o santo padroeiro dos chefes de cozinha. Uma classe profissional com a qual ele não tem nenhum parentesco, a não ser este infelicíssimo churrasco. Mas, e aí sim, acertadamente, acho eu, também o designou o santo padroeiro dos humoristas. E eu acho que isso é muito bem visto. Porque a questão é esta, é por isso que eu não venho aqui vender-vos nada de especialmente libertador.
nós morremos na mesma. Lamentavelmente, morremos na mesma. O que eu acho é que se vive melhor se até à última nós formos capazes de dizer: olha, este lado já está, podes virar. E isso pode ser dito, quer dizer, à morte, ao futuro, ou à concorrência, seja o que for que nos assuste. Seja o que for que nos assuste. Eu acho que é mais fácil reagir a isso com a atitude de este lado já está, podes virar, do que com a atitude de ir com medo. Ufa! Não sei que horas são, mas... vamos a isto. Agora, há uns microfones espalhados pela sala e que é para vocês fazerem perguntas. Eu sinto que a sala palpita de curiosidade, não é? Calma, um de cada vez, não se inscrevam todos também. Quem é que tem os microfones? Aquelas senhoras e senhor. E, portanto, basta, de facto, um de vocês levantar o braço e colocar uma questão. Caso contrário, este momento doloroso vai prolongar-se durante algum tempo. Viu alguém que quer? Sim? Muito bem. Gostava de perguntar ao Ricardo. Diga. Como é que o mundo das tecnologias de informação, o mundo digital, digamos assim, mudou a sua profissão enquanto humorista? Mudou a minha vida não só do ponto de vista da profissão, mas de todos os pontos de vista. Quer dizer, eu não sei se já tiveram essa experiência, mas no outro dia faltou a luz em minha casa e eu pensei, olha, faltou a luz, por isso a televisão apagou-se, não é? Já sei, vou à internet. Não dá também. Não dá também porque aquilo que me dá a rede também está em baixo. Ou seja, a ideia de escrever, por exemplo, escrever um texto sem poder fazer uma consulta no Google. Eu tenho a casa cheia de enciclopédias, eu gosto do papel. Mas a ideia de ter que escrever um texto sem poder fazer uma consulta qualquer, neste momento é arrepiante, quer dizer, é inconcebível. Claro que não vos vou mentir, eu também, isto das tecnologias da informação e da comunicação não é só flores. Há 2 ou 3 coisas que me parecem, sei lá, eu passava bem sem redes sociais, por exemplo, passava bem sem isso. Eu percebo a importância, mas não uso, não sou praticante. E uma das razões é porque me parece que as redes sociais são a vitória ideológica das revistas cor-de-rosa e são a derrota comercial das revistas cor-de-rosa. Antigamente eu não conseguia ir ao Chiado sem ser fotografado por um paparazzo. Hoje isso já não acontece, por 2 razões. Primeiro, porque já não há ninguém de nacionalidade portuguesa no Chiado. Ninguém. Eu consigo, quando eu quero afastar-me um pouco da minha vida de fama, vou ao estrangeiro, ali àquela zona do Largo Camões, e às vezes nem os empregados de mesa são portugueses, são brasileiros ou assim. E, portanto, é muito agradável poder ir ao estrangeiro. Mas os paparazzi também não estão lá por outra razão, que é por causa das redes sociais. Porque já não é preciso andar atrás da Rita Pereira para a fotografar à socapa para ver o que é que ela está a fazer. Porque ela própria fotografa muito bem as suas férias, seja onde estiver, com a luz certa, põe o que ela quer pôr nas redes sociais. E em nome de... Quer dizer, quero agradecer-lhe, porque isso... Deixei de ter que perseguir paparazzi no Chiado. Mais coisas, é que senão vou ter que continuar a responder esta questão, coisa para a qual eu não estou claramente preparado. Diga, sim. O Rogério, como pegou a presença do Ricardo aqui, já se sentiu na obrigação de fazer uma pergunta. A Anacom, como é patrocinador institucional, também tem gosto em fazer uma pergunta ao Ricardo. Espero que todos os responsáveis sintam essa necessidade. Está garantido que vai ter perguntas, de certeza. Ótimo. O Ricardo há bocadinho falou do medo da concorrência. O Ricardo tem medo da concorrência na sua profissão? Sabe, o que é maravilhoso na minha profissão é que, na verdade, em rigor não há concorrência. Quer dizer, eu percebo que se uma pessoa tiver mel, em princípio não tem nós, e vice-versa, não é? Agora,
quem tiver o mau gosto de achar graça ao que eu digo, também pode achar graça ao que outras pessoas dizem. Não, isso não me belisca minimamente, não é? É como as bandas de rock, não é? As pessoas em casa não têm só discos de uma banda, têm de várias. E, portanto, os chutes e pontapés não são exatamente concorrentes do GNR. E, portanto, nessa medida, não tenho nenhum receio da concorrência, na medida em que ela não existe. Eu percebo que isso não vos tranquiliza, porque no vosso caso não é bem assim. A não ser que alguém queira mesmo ter o serviço. Eu quero ter 3 serviços de televisão. Quero ter a Vodafone, nós e o meu, que é para depois poder... às vezes pode ter melhor imagem hoje e outros têm melhor imagem amanhã. Connosco não acontece. Não acontece, felizmente. Acabaram-se os patrocinadores, não é? Já não há mais nada. Nada? Sim, há ali pessoas a perguntar. Muito obrigado, amigo. E a sua pergunta tem mais valor, porque não pagou, nem patrocinou, nem... Muito obrigado. Ricardo, já que estamos num congresso sobre tecnologia e aquilo que são as tendências futuras em termos de inteligência artificial e aquilo que se prevê do atingir da singularidade, ou seja, da consciência das máquinas, consideras que estás em risco de passar a pertencer à classe social que o Yuval Harari define como, em português, os inúteis? Oh, meu amigo, eu agradeço. A pergunta é muito elogiosa, porque parte do pressuposto que eu não estou já nessa classe social. Isso é ótimo. Isso é excelente. Muito obrigado. Eu propunha que todas as perguntas seguintes seguissem este modelo, que tivessem lá um elogio escondido. Ricardo, agora não, mas no futuro, quem sabe, às tantas és um inútil, não? Ainda bem que sou eu a responder estas perguntas e não a minha mulher. Ela teria outra resposta bem diferente. Mas eu duvido, sabe? Eu tenho a impressão, ainda no outro dia estava a pensar nisso, eu acho que há coisas que as máquinas não conseguem fazer. Há várias coisas que as máquinas conseguem fazer e ainda bem, porque isso nos liberta para outras coisas. Mas, por exemplo, a capacidade de fazer rir os outros, acho eu, tenho a impressão que é difícil de dominar por uma máquina, que a gente não a aceitaria. Essa capacidade, acho eu, é estritamente humana. Não só a capacidade de fazer rir os outros, como a capacidade de rir. Eu acho que é preciso um humano para fazer rir outro humano. Eu não sei se lembra no livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, o nó do problema é precisamente esse. O problema é que a gente ri. O bibliotecário cego tem um problema, que é, há um livro na biblioteca. Porque é que ele não se limita a destruir o livro? Por 2 razões. Primeiro, porque ele é bibliotecário. É impensável para um bibliotecário atentar contra um livro, especialmente numa altura em que os livros... Não é como hoje, não é? Que a gente destrói um e vai à livraria e está lá outro igual. Não era o caso ali. A segunda razão é porque o livro foi escrito pelo Aristóteles. E na Idade Média, quando alguém dizia o filósofo, estava a referir-se ao Aristóteles. A importância dele era de tal ordem que não era preciso dizer o nome. As pessoas diziam, o filósofo disse que... E toda a gente sabia que se estavam a referir ao Aristóteles. E, portanto, é por isso que ele não destrói o livro. O que ele faz é outra coisa. É tentar impedir que as pessoas leiam o livro. E a razão pela qual o faz é porque ele acha que o riso é animalesco. Deforma a cara das pessoas, é um fenómeno do corpo, tudo isso é verdade. Mas não é verdade que seja animalesco, pelo menos como ele acha que é animalesco, porque os animais não riem. Quer dizer, aquilo que a hiena faz não é exatamente, é tanto rir como os papagaios falarem. O papagaio repete uma coisa que ouve. E, portanto, isso é próprio do ser humano. Não lhe escondo que, às vezes, sim, me sobressalta, porque as minhas filhas precisam de comer e se alguma máquina vem fazer isto, isso prejudica-me a vida. Mas, sim, eu acho que, em princípio, a tecnologia está entretida com outras coisas. Acho que a tecnologia já prejudica as artes, devo dizer-lhe. Devo dizer-lhe que sim. Por exemplo, eu não sei se já repararam nisso, é das coisas que mais me irrita, e já agora voltando à sua pergunta, neste momento, é quase impossível a gente ver um filme ou uma série em que uma das personagens não justifique
pena, estou sem bateria. Ou, não há rede aqui. Porquê? Porque, às vezes, a história não avança por causa do telemóvel. Por exemplo, Romeu e Julieta não era possível hoje. Não é possível. Não é possível. Portanto, a gente conhece a história, não é? A Julieta não está morta. Ela tomou uma poção que faz com que ela pareça morta, mas não está. O Frei Lourenço enviou um emissário para avisar o Romeu que ela não está de facto morta. Só que o emissário não chega. O Romeu chega lá, pensa que ela está morta, espeta um punhal em si próprio, morre em cima dela, ela entretanto acorda, percebe que ele está morto e mata-se também. Spoiler alert, devia ter dito se calhar. Hoje não era possível. Frei Lourenço pegava no telefone e dizia: "Estou, Romeu, como é que isso vai? Está tudo? Sim, sim. Olha lá uma coisa, ela não está morta, pá." Não está, parece mesmo, mas não está. Frei Lourenço, obrigado pela dica, sim senhor, vou só tirar umas fotos para o Instagram com a Julieta e tal, e em princípio está feito. Ou seja, aquela história de amor ter-se-ia salvo por causa dos telefones. Não sei se foi satisfatório para ninguém esta reflexão. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Não temos é vontade, não é? Mas tempo temos. Sim. Obrigado, Nina. Muito obrigado. Obrigado. Percebeu que eu tinha sede? Obrigadíssimo. Estão a ver, uma máquina não teria percebido. Bom dia, obrigada. Muito divertida, como sempre. Eu tenho uma pergunta. Tem alguma outra dica de processo criativo além de que descreveu para os homens? Várias questões prévias. Porque é que uma pessoa com sotaque espanhol diz: sim, muito divertida, como sempre? O que é que se passa em Espanha? Acha que eu tenho hipótese de se ingrar na TVE? Não sei, pode não ser Espanha, pode ser de qualquer outro país da América do Sul, sim. Muito bem, obrigado pela sua pergunta. Se eu tenho mais dicas... sabe que um dos meus problemas hoje é exatamente esse. Deixa-me lá ver se eu consigo explicar-lhe. Reparem, a minha profissão é o que eu ponho nas finanças, o que eu escrevo lá. Não é apresentador, ator, nada. O que eu escrevo é guionista. É isso que eu sou. O meu trabalho é escrever guiões para pessoas interpretarem. Neste momento sou eu que interpreto. Quando eu acabei a faculdade fui escrever para gente que sabia mesmo representar, como o Herman e a Maria Rueff, etc. Mas a minha profissão é essa. Eu sou guionista, é isso que eu faço. O que eu faço é estar sentado no computador a escrever coisas. E eu defendo isto mesmo quando isso joga contra mim. Uma vez foi um dia que o Benfica tinha perdido 1-0 com o Dinamo de Bucareste, em casa. Quase todas as histórias edificantes da minha vida começam com uma vez o Benfica. Tínhamos perdido 1-0 com o Dinamo de Bucareste em casa. Não se preocupem, depois lá demos a volta e passámos. Mas tínhamos perdido 1-0 e era daqueles primeiros dias do inverno, primeiras chuvas, e eu vou para casa. Já vai ver onde é que esta resposta vai ter. Fui para casa e espatifei o carro todo. Obrigado. Espatifei o carro todo numa curva. Bati em sítios, parti sítios do carro que não sabia que existiam. E depois estou lá parado na berma e vem a GNR. E o GNR que me apareceu era, vocês imaginem, GNR era esse, porque vinha com os extras todos. Tinha a pança, tinha o bigode, tinha a face rosada, tudo. E ele estava, não é, muito enfadado, é preciso preencher lá uns papéis, nome. Eu disse o nome, profissão. E eu disse guionista. E ele, guionista. Só olha que você para guiar não tem jeito. Não. Mas, isto para chegar aqui, que é... A minha profissão é essa. É escrever o texto. Essa é a parte. O resto é um acidente. Às vezes na dupla acessão de acaso e de desastre. Mas o que eu faço é estar a escrever o texto. Eu andei a minha vida toda à procura disso, à procura de dicas para facilitar aquilo. Não há.
Basicamente é sentar-me à frente de uma folha e fazer força. É isso. Fazer força e depois ou sai qualquer coisa ou há uma hérnia. Mas é isso, é fazer força. E essa força, é claro que há maneiras de fazer força, não é? E isso relaciona-se com o que eu disse no princípio, que é, há maneiras da gente olhar para as coisas. Acho que essa deve ser a ambição do humorista, ou seja, é ver como mais ninguém vê, ver o que mais ninguém vê, olhar como mais ninguém olha. As duas estão relacionadas. Por exemplo, não sei se conhece, não sei se em espanhol também há esse ditado que é quando o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. E reparem que a operação do tolo não é má. Olhar para o dedo quando toda a gente olha para a lua é uma operação humorística interessante. Pode ser interessante isso. Mas mais interessante ainda é constatar que a pessoa que diz isso teve que olhar para tudo. Teve que olhar para a lua, para o sábio, para o tolo, para o dedo, teve que olhar para todo lado. Acho que essa é a ambição do humorista, é essa. Normalmente as pessoas têm o olhar calejado para olhar só para um sítio. É isso que significa ser adulto, acho eu, não é? Os adultos, eu lembro-me de ir à modista, a minha mãe tinha uma modista, não é? Antigamente havia isso, a modista, e a gente ia à modista. E a modista cheirava a mofo, lamento, mas a senhora cheirava a mofo. E a minha mãe dizia, vai dar um beijinho à dona, e eu ia. E depois dizia-lhe, a senhora cheira a mofo. E a minha mãe dizia, fazendo aquilo a que eu chamo ventriloquia furibunda, não sei se conhecem esse fenómeno, que é quando uma pessoa está tão zangada connosco que nem sequer enche os lábios, cala-te, já te disse, falamos em casa. Ficava sempre à procura do pato. Onde é que ela está? Porque é que ela está a fazer o número da ventriloquia sem o pato? Está calado, já falamos. E a minha mãe dizia-me, cala-te, não cheira nada. Cheira, sim senhora, a minha mãe sabia que cheirava. Mas ser adulto é isso, isto não interessa, vem para trás. Mas as crianças não. Crianças e humoristas. É isso, basicamente confiar numa espécie de imaturidade fulgurante, que é muito vantajosa para mim do ponto de vista profissional, péssima na relação com o sexo feminino. E acho que é isto. Muito obrigado a todos. Eu não tenho maneira de acabar, e foi quem me dera ter uma dança. Muito obrigado. Bom dia, obrigado. Em nome da APDC, sejam bem-vindos ao 29º Digital Business Congress. Passo a palavra ao presidente da APDC, Rogério Carapuça. Muito bom dia, Sr. Presidente da ANACOM, Sr. Vereador da Câmara de Lisboa, Sra. Presidente do Congresso, caros amigos, colegas. É minha intenção fazer-vos uma pequena apresentação em que gostaria de focar um ou dois aspectos relacionados com o dia de hoje. Não é bem o dia, mas o mês. Em 13 de novembro de 84, a nossa associação foi fundada por um conjunto de fundadores, liderados pelo Gonçalo Sequeira Braga, que temos o prazer de ter aqui hoje connosco. E estamos em novembro, estamos em 2019, portanto a nossa associação faz 35 anos. Não exatamente hoje, mas faz 35 anos. Os meus agradecimentos aos fundadores e os meus agradecimentos a todos aqueles que mantiveram a chama viva da associação durante todos estes anos. Ora, acontece que Portugal era um país muito diferente
em 1984. É até difícil fazer um exercício de perceber como era 1984 e como era Portugal nessa época. Eu vou só dar-vos aqui 2 ou 3 indicações que certamente se lembrarão. O setor das telecomunicações operava em regime de monopólio, havia 2 empresas públicas que eram os operadores de comunicações em termos nacionais e, portanto, não havia concorrência no mercado. Não existia, portanto, o regulador setorial, uma vez que também não existia concorrência. As emissões de TV a cores só existiam há cerca de 4 anos. Imaginem o que era irem à casa da maior parte dos vossos amigos e os televisores ainda serem a preto e branco. Portanto, era nesse país que se vivia em 1984. Só existia um operador de televisão também, portanto, mais um setor a operar em regime de monopólio, a RTP. Não existia, ao nível dos serviços, não existia a rede multibanco. Ela foi lançada em 1985, portanto, imaginem o que é para nós levantarmos algum dinheiro ter que ir fisicamente à agência bancária, mas era esse o Portugal de 1984. O país ainda não tinha entrado na, então, Comunidade Económica Europeia e, portanto, todos os investimentos que se seguiram a essa entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia não tinham ainda ocorrido. E já agora, no ano anterior, em 1983, Portugal tinha sido resgatado pela segunda vez pelo FMI de uma crise financeira que vivia na altura, com um resgate de 555 milhões de euros. Em 2011 foram 80 bilhões. Portanto, são umas 16 vezes mais. De qualquer das formas, o país estava também em dificuldades financeiras. Este era o país de 1984. E foi este país que os fundadores da APDC apostaram em modificar. O mundo, ele próprio, também era muito diferente. Faltavam 5 anos para a queda do Muro de Berlim, que também se comemorou este mês. A população mundial era de 4,76 bilhões de pessoas. Neste momento é quase o dobro, em 35 anos. Portanto, o mundo era muito menos povoado, muito mais pequeno. Os computadores pessoais davam os primeiros passos. O Apple II apareceu em 77, o IBM PC em 81 e 84 foi o ano do aparecimento do Macintosh. Ainda me lembro, quando estava no INESC, de usar os primeiros Macintoshes, provavelmente em 85. Está aqui o professor Tribolé, que ainda se deve lembrar seguramente desse tempo. Portanto, o mundo era muito diferente. Os computadores pessoais acabavam de chegar à nossa mão. A Microsoft e a Apple não existiam há muito tempo, elas nasceram em 75 e 76, respectivamente. Portanto, o mundo tinha alguns computadores grandes, ainda não havia computadores pessoais. A Philips e a Sony tinham introduzido os primeiros CD players comerciais. Portanto, até aí usávamos as cassetes. Era esse o mundo de 1984. Não havia telemóveis nem internet, como é óbvio, por maioria de razão. E aquilo que se chamava um supercomputador, uma máquina que conseguisse atingir a velocidade de 1 gigaflop, já existia, mas custava bastante caro, alguns milhões de euros. Era este o mundo em 1984. E o que é que mudou este mundo de 1984? Uma exponencial. Efetivamente, em 1958, foi conseguido o primeiro chip, o primeiro circuito integrado com conjunto de transistores, e um senhor chamado Gordon Moore, que vocês já ouviram falar muitas vezes, formulou a hipótese de que a cada 2 anos a capacidade de cálculo e a capacidade de armazenamento que conseguiríamos colocar no mesmo espaço físico duplicaria. Ou seja, desde essa época, 34 anos, já duplicou, desde 1984, já duplicou 16 vezes, sendo que desde 1958 ainda duplicou umas quantas mais. E uma grandeza que duplica
todos os 2 anos, e que durante 60 anos continuou a duplicar, muda o mundo. E foi isso que aconteceu com a tecnologia digital. A tecnologia digital hoje é o que é, e o mundo mudou o que mudou, porque esta exponencial se conseguiu manter durante 60 anos a verificar-se. Temos aqui um computador Cray, aquela máquina que parece ali uns biombos esquisitos. Nos anos 60, um computador com 1 gigaflop não existia. Um supercomputador Cray, em 1984, custava o mesmo que um jacto privado, pequenino. Uma máquina que não existiram muitos, talvez uns 100. Em 1997, um computador com essa capacidade de cálculo já só custava o valor de um bom carro desportivo, talvez uns 100, 200 mil dólares. O mesmo tipo de capacidade de cálculo. E em 2013, uma máquina dessas existia nas nossas casas e chamava-se PlayStation 4, para não falar já dos telemóveis. Isto é, veja o que é uma exponencial a funcionar durante alguns anos. Em 2019 foram vendidas 100 milhões de unidades, até ao primeiro semestre de 2019, desde 2013, foram vendidos 100 milhões de unidades de computadores com esta velocidade, que em 1984 apenas existiam uns 100. Aqui, 100 milhões. Isto é a exponencial a funcionar. E como é que a revolução digital mudou o mundo? Será que mudou o mundo? Claro que mudou o mundo. E mudou o mundo por várias razões, e nós podemos ver várias evidências dessa mudança. E apenas vos mostro algumas das evidências desta mudança. Hoje existem players digitais mais fortes, maiores, do que países. Basta comparar o PIB de uma economia, que é, no fundo, a soma dos bens e serviços que essa economia produz e consegue vender num ano, com aquilo que uma empresa vende num ano. É uma comparação bastante legítima. E temos aqui aquela bola amarela à esquerda em cima, é a economia americana. A bola amarela a seguir, mais escura, a China, depois a Alemanha, depois a Índia, depois a Rússia, depois a Espanha, aquela bolinha azul, e depois a bolinha vermelha, que é a Apple. E a bolinha a seguir, verdinha, onde está a seta, é Portugal. Portugal é, portanto, um bocadinho menos que uma Apple em termos de números de 2018. 2019 é um bocadinho diferente. E a economia americana, como vê, andará por umas 100 Apples. Não mais do que isso. Foi isto que a tecnologia digital fez aparecer. E isto é, efetivamente, comparar o PIB com receitas. Mas a gente pode comparar outra coisa, porque as pessoas pensam sobre estas empresas, têm uma expectativa sobre estas empresas diferente daquilo que elas, efetivamente, hoje vendem. E aí podemos comparar o PIB do país com o market cap destas corporações, e o market cap é a percepção que nós temos dessas empresas, de quanto é que elas valem, e dizer que o país vale o mesmo que as suas receitas é muito elogioso, porque todos os países têm dívida, e muita, e, portanto, arranjar aqui um múltiplo de 1 já é elogioso. Normalmente também não tem muito cash. Portanto, comparando assim, a economia americana serão umas 20 Apples. E reparem que Portugal já fica bem mais atrás. O mundo mudou porque hoje temos esta realidade que não tínhamos em 1984. Outra prova de que o mundo mudou. Há hoje companhias e marcas muito valiosas, mas hoje as principais, a maior parte das marcas mais valiosas e das empresas maiores são as digitais. Em 2017, os players digitais ocupavam 5 posições entre as 10 cotadas mais valiosas, segundo a lista da Forbes, e em 2018 já eram 7 em 10, com a entrada de 2 chinesas, Alibaba e Tencent. Em 2017, as marcas digitais ocupavam as 6 posições entre as marcas mais valiosas, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Samsung, idem em 2018. Nenhuma destas existia, exceto a Samsung, antes da revolução digital.
E mesmo assim a Samsung vende outras coisas. O mundo mudou porque a percepção que hoje temos de valor das empresas do mundo é liderada por empresas que não existiam há 40 anos. As comunidades que hoje temos são completamente diferentes das comunidades de que a gente se lembrava em 2084, por exemplo. Nós lembrávamos que as grandes comunidades eram países. Hoje a maior comunidade é o Facebook. A seguir vem a China, a Índia, o WhatsApp ainda é um pouco maior. Portanto, Facebook, WhatsApp, China, Índia, Instagram, Alibaba, etc. E estas comunidades são de pessoas ativas, que falam todos os dias, coisa que não acontece com as comunidades nacionais. Também, ao nível das comunidades, o mundo mudou. E os países estão-se a perceber disso. E já há sinais evidentes de que os países estão a perceber-se disso. E uma das provas que podemos encontrar é que a Dinamarca, em 2017, nomeou o primeiro embaixador junto das empresas digitais. E não era um techie, digamos, como nós gostaríamos de dizer. Era um embaixador de carreira. Tinha sido embaixador na Indonésia. Porquê? Segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, na tomada de posse deste embaixador, porque as empresas digitais são mais relevantes para a Dinamarca do que a maior parte dos países. E, portanto, a Dinamarca tem que ter um embaixador junto de quem influencia mais o mundo e a vida na Dinamarca. Este senhor faz o que se chama tech diplomacy, que é tentar perceber, junto dos players digitais, o que é que vai acontecer, o que é que eles vão trazer para os países, que regulação é que deve existir, que legislação é que deve existir, preparar a chegada desses players digitais, convencê-los a investir, neste caso, na Dinamarca. E há indústrias estrelas que sempre foram lideradas por governos, que hoje são lideradas por empresas digitais. E um caso concreto é a indústria aeroespacial, que, tendo sido liderada por agências dos principais países que procuraram conquistar o espaço, hoje as novas ideias vêm das empresas digitais que foram criadas por players, por pessoas que ganharam a sua fortuna com os players digitais. E como o mundo mudou, a APDC tem que olhar para esse mundo e, com o distanciamento que o Ricardo Araújo Pereira nos aconselhou, olharmos para esse mundo e perceber o que é que efetivamente está a mudar nos negócios. E é isso que vamos procurar fazer neste congresso. É essa a forma que encontramos, mais nobre, de celebrar os 35 anos da APDC. Ver o que está a acontecer nos negócios, ver o que está a mudar nos negócios e ver como é que os nossos players e os seus clientes estão a aplicar a transformação digital em Portugal e noutros países, se for o caso, dos projetos que nos querem mostrar aqui hoje. Este ano vamos olhar para a energia, para a indústria, para os mídias, para os seguros, para o comércio, para as telecomunicações, onde fazemos sempre o tradicional Estado da Nação. E, portanto, como diria o Ricardo, the future of business fica bem melhor do que o futuro dos negócios. Quanto mais não seja para nos lembrarmos que estamos num mundo global. É assim a APDC. Muito obrigado a todos e espero que tenham um bom congresso. A palavra agora a Fátima Barros, presidente do 29º Digital Business Congress. Meus senhores, minhas senhoras, antes de começar o meu discurso mais formal, gostava só de partilhar convosco que é para mim um enorme gosto estar de volta a este palco e estar de volta a esta comunidade onde durante 5 anos eu tive o enorme prazer de fazer parte. Senhor Presidente da ANACOM, Dr. Cadete Matos, Senhor Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Miguel Gaspar, Senhor Presidente da APDC, Professor Rogério Carapuça e caríssimos participantes do 29º Congresso da APDC. Antes de mais, eu gostaria de começar por felicitar
o professor Rogério Carapuça, enquanto presidente da APDC, pelo 35º aniversário e agradecer, sobretudo, o honroso convite que me dirigiu para ser presidente deste congresso. Ao longo de muitos meses, e foram bastantes, tive a oportunidade de participar na elaboração deste programa, num congresso, que de facto é um congresso extraordinário neste país, e sobretudo assistir ao enorme esforço que é montar este evento. Um evento que eu considero único em Portugal, não só pela atualidade e pela abordagem holística dos temas, mas sobretudo pelas inovações que tem vindo a introduzir todos os anos no seu formato. Olhem para este palco. Eu acho que, de facto, este ano a APDC está de parabéns pela novidade que nos trouxe na harmonia deste palco. E acho que isto representa bastante este esforço que tem havido sempre. O mundo muda, mas o Congresso da APDC tem tido sempre a preocupação de incluir nos seus temas aquilo que são, de facto, os grandes desafios, que já não são desafios de um setor, são desafios de uma economia, são desafios de uma sociedade. E como disse o Rogério, o mundo mudou muito. E eu acho que nós não precisamos de recuar 35 anos. Eu diria que basta recuar 5. Em 5 anos nós vemos mudanças extraordinárias. Pensem na nossa linguagem. Eu, enfim, pensando naquilo que disse o Ricardo, mas eu vou dizer, a linguagem que nós temos hoje é blockchain, inteligência artificial, algoritmos, robôs, fintech, insurtech e muitas outras expressões que não existiam no nosso léxico corrente, como acontece nos dias de hoje. Vivemos num mundo onde a globalização e a tecnologia transformam as economias, os locais de trabalho, os modelos de negócio, as sociedades e até mesmo as famílias. Assistimos hoje ao redesenho de um novo sistema económico, onde, segundo as palavras da comissária Margrethe Vestager, apenas 2 tipos de indústrias coexistem: as que têm sido transformadas pela digitalização e as que necessariamente iniciarão esse processo. Por isso, nestes 2 dias, vamos ouvir aquilo que foi chamado as Client Stories. Histórias que vão ser contadas em primeira mão pelas empresas que experienciaram processos de digitalização em conjunto com as tecnológicas que foram suas parceiras nesse processo de transformação. E vamos ver estas Client Stories em diversos setores, porque hoje em dia a transformação digital é transversal a toda a economia e por isso vamos falar do futuro dos negócios em vários setores: o comércio, a energia, a manufatura, os seguros. Quem é que pensaria que no congresso da APDC iríamos falar sobre seguros 5 anos atrás? Eu acho que ninguém, certo? Se teríamos que apostar há 5 anos atrás que um dia iríamos ter aqui um painel dedicado aos seguros, eu penso que ninguém pensaria no assunto. E, no entanto, aqui está. Vamos falar do governo e até vamos falar de futebol durante estes dias. Penso que serão temas de grande sucesso. A era digital está a transformar radicalmente o mundo tal como o conhecemos. A forma como trabalhamos, como vivemos, como aprendemos e até como ensinamos. Vai ter que ser muito diferente no futuro. Mas neste extraordinário mundo digital surgem novos e graves desafios e não sei se nós estaremos preparados para lidar com eles. Eu vou falar-lhes de 3 desafios, 3 ideias que me preocupam. E a primeira tem a ver com qual será a sobrevivência da democracia na era digital. Se é verdade que a tecnologia digital permitiu a democratização do acesso à informação, ao mesmo tempo que as redes sociais se revelaram um instrumento poderoso de defesa da liberdade e da justiça, também é verdade que a mesma tecnologia permite a proliferação das fake news, que em muitos casos podem ser uma séria ameaça à democracia. Isto é algo de novo.
Isto é algo que tem poucos anos, que nós não conhecíamos. E como é que nós vamos resolver este problema? Não é fácil. Não vai ser fácil. Só poderemos resolver este problema com a educação das pessoas, com a educação dos nossos jovens e, sobretudo, tentando apelar para aquilo que nós designamos por critical thinking. Se as pessoas não tiverem desenvolvido um espírito crítico na forma como abordam toda a informação que está disponível hoje, nós não conseguiremos resolver este problema. O segundo desafio reside no facto de necessitarmos de políticas públicas adaptadas à nova era digital. Mas para isso precisamos de políticos que compreendam a tecnologia. Ou pelo menos precisamos que os homens da tecnologia sejam também envolvidos na definição das políticas públicas. Eu penso que este é um problema. Temos tido uma grande separação sempre entre aquilo que é o desenvolvimento das políticas públicas e aquilo que é o desenvolvimento da tecnologia. E raramente estes dois mundos contactam um com os outros. Se olharmos para os nossos governos, incluindo os membros do governo que têm responsabilidades nas áreas de transição digital, o que seja, não encontramos pessoas com formação na área tecnológica. Encontramos economistas, como eu, que servem para pouco, não é? Percebem muito pouco de tecnologia. Encontram pessoas juristas, mas não encontramos pessoas que, de facto, percebam a tecnologia. E não têm que ser necessariamente os políticos a perceber a tecnologia, mas têm que ser capazes de trazer para as suas equipas pessoas que, de facto, dominem a tecnologia. Como um exemplo, eu diria, se nós pensarmos na tecnologia associada à inteligência artificial, tem um potencial fantástico de aumentar a eficiência das decisões e das atividades. Mas, por outro lado, pode ter impactos negativos indesejáveis. E isto vai necessitar, possivelmente, a intervenção regulatória do Governo, mas para tal não basta ter instrumentos regulatórios adequados. É, sobretudo, necessário ter o conhecimento da tecnologia e dos seus impactos. Precisamos ter políticos conscientes da necessidade, como eu dizia, de ter nas suas equipas experts em tecnologia que possam participar na elaboração das políticas públicas. E muitas vezes isso não acontece, não é só porque não haja vontade, é porque, de facto, as pessoas que são especialistas nestas áreas são escassas, há uma falta de recursos, não só em Portugal, mas no mundo, e, sobretudo, é muito difícil oferecer carreiras atrativas para estas pessoas no âmbito dos governos ou de outras instituições. Mas isto tem que ser entendido. E o terceiro desafio que gostava de mencionar é a ameaça que a digitalização pode trazer à concorrência. O Rogério acabou de mostrar, quer dizer, os gigantes que nós temos hoje no mundo. Temos que perceber que a defesa da concorrência é crucial na medida em que a concorrência é um driver para a inovação. O desafio prende-se com o facto da digitalização ter permitido o aparecimento das plataformas que se tornaram em verdadeiros gigantes globais. Não é só porque as economias de escala e os efeitos de rede ganham uma importância crucial neste novo ecossistema digital. É também o facto de estas plataformas terem acesso a uma quantidade massiva de dados que lhes permitem a exploração de novos produtos e serviços, ao mesmo tempo que lhes dão uma vantagem esmagadora face a small players. A criação de barreiras à entrada intransponíveis pode vir a criar sérias ameaças a uma concorrência mais saudável que permita aos consumidores recolher os benefícios da digitalização. Compreender quais são os instrumentos de política de concorrência na era digital é, por si só, um grande desafio. Mas há outras questões. Assistimos hoje a novos modelos de negócios associados à digitalização. Mas as questões que originam não são necessariamente novas. Deixem-me dar-vos um exemplo. Por exemplo, a relação das fintech com os bancos ou das insurtech com as seguradoras são muito semelhantes àquilo que já há muitos anos nós ouvimos falar da relação entre os OTTs e os operadores de telecoms. Utilizam as redes existentes para prestarem serviços, muitas vezes concorrentes,
e não estão sujeitos às mesmas obrigações regulatórias. Como é que será a evolução destas instituições no futuro? Crescerão e darão origem a gigantes globais, a outros gigantes globais, ou irão ser absorvidas por aquelas que já existem? Estas são questões que ainda não sabemos o que é que vai acontecer. E na banca, nos seguros, hoje são questões relevantes. Como irão as empresas viver num futuro ameaçado pelos ciberataques, onde a gestão do ciberrisco deve estar integrada em todas as decisões e não confinado ao departamento da IT? Como é que podemos proteger todas as nossas infraestruturas, aeroportos, hospitais, redes de eletricidade e de estradas altamente vulneráveis a ciberataques? Também não iremos encontrar hoje a resposta para todas estas questões. Mas se este congresso é dedicado ao futuro dos negócios, não podemos ignorar os impactos disruptivos do 5G ou a forma como as tecnologias Big Data permitem o incremento da produtividade das empresas. Estes são alguns dos temas que iremos ouvir nas fantásticas Innovation Talks. Contudo, não pensem que os temas interessantes se ficam por aqui. Teremos especialistas a discutir a política europeia de impostos sobre as tech giant, como sabem, um dos grandes questões. Devemos ou não tributar a Google, devemos ou não tributar as grandes empresas que não têm fronteiras. Vamos ver o impacto da tecnologia quântica ou ainda, e esta é uma curiosidade que eu tenho, a necessidade que os robôs têm dos humanos. E a finalizar teremos a já clássica sessão do Estado da Nação das Comunicações. Minhas senhoras e meus senhores, a transformação digital ainda agora começou, mas já está a transformar as nossas vidas e as nossas empresas. Todos somos atores neste processo de transformação e, por isso, é o meu papel convidar-vos, durante estes 2 dias, a participarem neste debate sobre o futuro dos negócios. Muito obrigada. Convido agora a subir ao palco Miguel Gaspar, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, em representação do seu presidente, Fernando Medina. Olá a todos, muito bom dia. Antes de mais, começar pelo princípio, dar-vos as boas-vindas à cidade de Lisboa, a todos aqueles que vós que são lisboetas, estão em casa, mas todos aqueles que vós que são portugueses, que são europeus, que são cidadãos do mundo. Esta é a cidade capital, capital europeia, que é também a vossa casa, é sempre a vossa casa e espero que se sintam bem hoje e sempre na cidade de Lisboa. Dizer-vos algo, o meu nome é Miguel Gaspar, sou vereador da Câmara Municipal de Lisboa, sou vereador da mobilidade e é por isso que eu pedi este microfone. Sinto sempre quando me põe atrás de um púlpito fazem-me lembrar a hora de ponta da manhã da cidade de Lisboa. Acho que é uma maldade que se faz ao vereador da mobilidade da cidade de Lisboa. E também sou responsável pela parte das smart cities da cidade e dos sistemas de informação e por isso peço desculpa, o melhor que se arranjou foi um engenheiro civil para tratar dessa parte da cidade. Mas darei sempre o meu melhor também nessa componente. Este exercício do que é a cidade de Lisboa nos dias de hoje é um exercício com história. E a cidade de Lisboa está cá há mais de 2000 anos, está cá há mais de 2700 anos. E é muito interessante quando nós olharmos, mais ou menos por 1400, quando se começou a parte dos descobrimentos, quando começou Portugal a mobilizar-se para a empreitada dos descobrimentos, estávamos à procura de recursos. Começava a escassear o ouro, começava a escassear algumas matérias-primas que eram essenciais para o desenvolvimento do país. E, portanto, o país teve que olhar para além fronteiras. E na verdade, teve que descobrir as fronteiras. Porque havia a promessa que o mundo acabava para lá do bujador. E nós, de facto, fomos descobrindo essas fronteiras. É muito interessante nós vermos o que aconteceu em Lisboa de 2007 para cá, em particular de 2009 para cá. Está aqui o Miguel Fontes, que é responsável hoje também por uma dessas caravelas com que nós enfrentamos estes novos desafios, que é da Startup Lisboa. Mas, de facto, a cidade de Lisboa hoje voltou a estar no caminho global, voltou a estar no caminho do empreendedorismo, voltou a estar no centro do mundo. Eu fui educado, foi assim que eu aprendi na escola, que Portugal tem um problema, é que Portugal é a ponta mais ocidental da Europa.
Portanto, havia o mapa da Europa, que era assim que o mapa nos chegava a nós. Os mapas estão sempre centrados na região em que nós estamos enquadrados. E estava o mapa da Europa como Portugal estava sempre no lado mais à esquerda do mapa, na ponta ocidental da Europa. Eu acho que foi há uns anos atrás que em Lisboa resolvemos fazer uma coisa. Em vez de um mapa, pegamos num globo e rodamos um bocadinho o globo para a direita. E descobrimos que afinal Portugal estava no centro do mundo. Portugal está no centro na distância para a África, está no centro para a distância da América do Norte, está no centro para a distância da América do Sul, está no centro da distância para a Europa. É a primeira capital europeia onde, vindo da América do Norte, se pode parar antes de ir para qualquer outro destino. Portugal voltou a descobrir que está no centro. E este não é nada do que eu estou a dizer, não está aqui escrito nestes papéis que eu tenho na mão. Mas resolvi dizer-vos isto por causa dos números que o Rogério estava a apresentar há pouco, como é que Portugal compara com o PIB e com a nossa riqueza gerada em Portugal com as outras grandes empresas. As outras grandes empresas têm um problema, ou têm algo que nunca terão que nós temos. Não têm os portugueses. Podem ter alguns, mas não podem ter o universo dos portugueses. A nossa capacidade, o nosso engenho, a nossa forma de estar e de receber. O outro pelouro que eu também tenho é o da economia. E tive que estar bastante na Web Summit nos últimos 15 dias e falei com muita gente, todo o mundo. E era muito interessante ouvi-los falar de Lisboa. Vários empreendedores, investidores, responsáveis de grandes empresas, C-levels das empresas, começavam quase sempre a conversa assim. Não, Lisboa é de facto uma cidade muito segura. Não, e as pessoas de Lisboa, toda a gente nos recebe bem. Não interessa a cor das pessoas, não interessa o sítio onde é que elas vêm. As pessoas sentem-se bem-vindas na cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa, porque somos uma cidade dos descobrimentos, de há 600 anos atrás, 500 anos atrás, começaram a vir para cá os africanos, os indianos, bem, os americanos, ajudamos a criá-los. Nós sempre tivemos pessoas de todo o mundo na cidade de Lisboa. E esta capacidade de acolher na cidade de Lisboa, e já agora a comida, e o pastel de nata, claro, o pastel de nata. Mas esta capacidade que nós temos de receber é algo que tem um valor intangível na cidade de Lisboa. E é algo que faz com que cada vez mais empresas estejam a procurar a cidade de Lisboa para localizar os seus centros de desenvolvimento, muito em particular na área dos sistemas de informação. Gostava de agradecer o convite de estar aqui à PDC, estar aqui hoje, agradecer ao Rogério o convite, agradecer também pela fantástica agenda que organizou para este congresso, acho que os temas são bastante pertinentes, cumprimentar também o Sr. Presidente da ANACOM e gostava-vos de dizer isto. A cidade de Lisboa está hoje na corrida da afirmação enquanto cidade global. O nosso desafio é de afirmação enquanto cidade global. Somos cada vez mais reconhecidos como tal. Veja-se a Web Summit cá, veja-se o facto de sermos capital verde da Europa nos próximos 10 anos. Ser uma cidade líder significa que temos que, acima de tudo, respeitar o maior compromisso de todos. O maior compromisso de todos é o compromisso com as gerações futuras, o compromisso com os meus filhos, com os amigos deles, com os meus netos, com os vossos netos. É esse o compromisso que nós temos de entregar um mundo melhor do que aquele que entregamos. E para haver sustentabilidade, o primeiro pilar é o pilar económico. Não há sustentabilidade se não houver emprego. Não há sustentabilidade se não houver criação de riqueza. Não há sustentabilidade se no médio e longo prazo a cidade de Lisboa não sobreviver àquilo que são os desafios do mundo. E sabem uma coisa? Só há uma forma de nós conseguirmos alcançar a sustentabilidade económica. É conseguirmos que a cidade e os privados, as grandes empresas, trabalhem juntos. Temos de descobrir novas formas de governança e novas formas de parceria entre o setor público e o setor privado para que juntos consigamos ultrapassar os desafios que temos, para que juntos consigamos alavancar os recursos que temos, para que juntos consigamos cada vez mais afirmar Lisboa, afirmar as indústrias, e quando digo Lisboa região, afirmar a região de Lisboa como cada vez mais um centro de competências de forma global. Porque se nós afirmarmos a cidade de Lisboa de forma global, vamos ter acesso a mais recursos. Que recursos? Talento humano. É impressionante ver os números do Erasmus a crescer na cidade de Lisboa. Crescimentos de 22%. Há cada vez mais alunos internacionais a procurar a cidade de Lisboa para aqui se formarem, para aqui se conhecerem, por vezes por aqui se apaixonarem, por vezes por aqui criarem família. São recursos valiosíssimos que estamos a educar nas nossas escolas, no nosso ensino público, que estão disponíveis para estar em Lisboa. Estão disponíveis para ir para as vossas empresas, estão disponíveis para enriquecer aquilo que é a vossa cadeia de valor. Mas para tal, temos que saber atrair talento. É impressionante a transformação
que o setor empresarial está a ter. Tenho o privilégio de poder visitar algumas empresas da cidade de Lisboa, empresas que eu não sabia que estavam cá. A Sky, por exemplo, as plataformas digitais da Sky são feitas em Lisboa e nós nem sequer temos a Sky cá em Portugal. Mas a forma de dar emprego a esta nova geração é completamente diferente. Tem bandas, tem bicicletas elétricas para ir para o trabalho, não trabalham todos os dias no posto de trabalho, têm uns puffs divertidos onde se podem sentar e conversar. O posto de trabalho de próximos anos é completamente diferente do posto de trabalho do anterior. Tive também o privilégio de ser convidado para a renovada sede da Microsoft aqui em Lisboa e é de facto uma empresa muito virada para o teletrabalho, para o trabalho à distância, para uma nova forma de trabalhar. E nós temos que ser capazes de conseguir continuar a atrair este talento. Só isso vai garantir-nos que continuamos a crescer e podemos continuar a crescer como cidade que atrai cada vez de uma forma mais alta as cadeias de valor das várias empresas. Empresas globais que escolheram Lisboa para pôr os seus centros de assistência, os seus centros de assistência técnica, cada vez mais estão a subir na cadeia de valor no tipo de recursos que contratam e colocam na cidade de Lisboa. Mas a sustentabilidade também tem que ser social. Uma cidade que cresce e que puxa por Portugal, que está cada vez mais a criar mais riqueza, também é uma cidade onde temos mais diferenças. É a cidade onde temos mais ricos e mais pobres. É a cidade onde nós temos que sempre lançar uma mão para agarrar quem fica para trás. Uma cidade só chega ao destino no seu conjunto e não podemos deixar aqueles que são mais fragilizados para trás. Para tal, a cidade de Lisboa, aqui talvez mais uma intervenção pública do que do setor privado, continuará a ter que ter equipamentos de excelência, programas sociais fortes e cada vez mais responder a um desafio que é o desafio da habitação, que não é só nas classes mais desfavorecidas, é cada vez mais um problema da classe média, média baixa, média alta. É um desafio que temos que responder em conjunto para que também seja possível viver com qualidade na cidade de Lisboa. Depois há, obviamente, o outro desafio que eu vos queria falar de hoje, o mais evidente, o desafio ambiental. Os negócios do futuro têm que ter uma enorme componente de sustentabilidade ambiental. Nós temos o compromisso de descarbonizar a nossa sociedade e só o iremos fazer se exigirmos em conjunto, cidades e empresas. Não acontecerá de outra forma. Temos que agir de forma conjunta para reduzir o nosso impacto que nós temos na sociedade. A cidade de Lisboa, em 2020, é a capital verde europeia. Primeira cidade do sul europeu a sê-lo, e não somos por ter o melhor ambiente, somos por termos a maior ambição e estamos a transformar a cidade ao maior ritmo e da forma mais rápida que conseguimos. É este desafio de liderar pelo exemplo que temos que vos convidar e desafiar-vos a todos. A capital verde não é para nós um ponto de chegada, não é uma meta, não é um sucesso, é um ponto de partida, é um desafio para a década. Como é que nós vamos conseguir alcançar as metas societais que nos envolvemos, do Acordo de Paris, das Nações Unidas, que todas elas são para 2030? O que é que nós vamos fazer em conjunto para conseguirmos descarbonizar 26% no setor dos transportes? Para conseguirmos descarbonizar no setor dos transportes, por exemplo, 96% até 2050, quando seremos carbono neutro? Há passos extraordinários que estão a ser dados em Lisboa. Na reunião do Conselho do World Business Council, que foi tida em outubro aqui, pela primeira vez avançamos para o Lisbon Mobility Corporate Pact. As empresas assumem o seu papel no impacto que os seus colaboradores têm no acesso à cidade e nas suas operações. Este processo de transformação é algo que nós podemos fazer em conjunto. E aqui é finalmente o desafio da Smart City, da cidade inteligente. Eu sou engenheiro, venho do setor privado e durante anos a Smart City foi-me apresentada pelo setor tecnológico. Estão aqui umas ferramentas que foram desenvolvidas normalmente no setor financeiro ou no setor das telecoms. O setor das telecoms sempre esteve muito à frente nesta dimensão e achamos que estas ferramentas fazem sentido aplicar-se às cidades. Verdade, fazem. Mas o problema de qualquer organização inteligente não é um problema de tecnologia. É um problema de pessoas e processos. E na administração pública, o tema da capacitação e dos recursos humanos é ainda mais crítico do que no setor privado. As regras de contratação são distintas, as regras de remuneração são distintas. Nós conseguimos trazer a administração pública para o mundo digital. É uma empreitada quase tão grande como descobrir o Brasil. Mas tem que ser feita e estamos a fazê-lo. A cidade de Lisboa tem dado passos muito firmes naquilo que é a digitalização dos seus processos, na desmaterialização dos seus processos, mas principalmente na sua ligação com a sociedade. A cidade de Lisboa está fortemente empenhada numa política de dados abertos e acreditamos, sinceramente,
em modelos de co-governança com o setor privado. Estes modelos de co-governança com o setor privado da cidade só podem existir se houver duas coisas. Diálogo, plataformas de entendimento e podemos conversar e discutir os assuntos que interessam à criação de riqueza para o setor privado e que interessam à cidade no seu desenvolvimento, e houver uma partilha de informação, uma partilha de dados de uma forma franca, transparente e completa. Este é o caminho da Smart City, é o caminho da cidade do futuro. Conseguem imaginar um futuro de uma logística urbana? E já agora deixem-me aproximar aqui desta palavra, do commerce. Nós estamos muito atrás naquilo que são as médias do e-commerce na Europa. Nós temos na Europa médias na casa dos 16%, 14% a 16% de e-commerce. Em Portugal estamos, salvo erro, na casa dos 6%, 7%. No entanto, o negócio do parcel tem crescido a 2 dígitos ao ano. Todos os anos cresce e cresce cada vez mais. Já imaginaram a diferença que é se nós conseguimos incluir nas cadeias logísticas a organização dos espaços de trabalho, termos capaz de estar estruturadas, as empresas estar estruturadas para receber os pacotes dos seus colaboradores no seu espaço. A cidade ser capaz de informar dos condicionamentos de tráfego, dizer onde é que há um lugar disponível para estes carros estacionarem. Conseguimos organizar em conjunto com os operadores logísticos a atividade de logística urbana, que, repito, cresce a 2 dígitos ao ano e que dá sustento a toda a forma de futuro do comércio eletrónico. Como é que nós podemos trazer o comércio tradicional para estes desafios? E aquilo que é a criação de riqueza também a nível local e a criação e desenvolvimento de comunidades sustentáveis a nível local, na rua da vossa casa, na rua do vosso bairro. São desafios que são os verdadeiros desafios do futuro da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa é hoje um laboratório de experimentação, com o nosso laboratório de dados urbanos. Temos uma forte política de abertura à inovação, mais qualquer outra. Bem, não pode ser mais de qualquer outra, que haverá outras que são tão como nós. Mas não é normal haver uma cidade que, perante a inovação, diz temos de defender a inovação, compreendam as linhas vermelhas da cidade, qualidade de vida, segurança, respeito pelos cidadãos, mas estamos disponíveis para lógicas de soft regulation nos temas disruptivos, nos temas novos. Vamos trabalhar em conjunto, vamos inovar em conjunto. Perante o Sr. Presidente da ANACOM, o desafio das redes do futuro. A cidade de Lisboa está hoje num boom de desenvolvimento das suas redes de telecomunicações, do IoT, dos sensores. Temos sensores nos caixotes de lixo, temos sensores nos semáforos, estamos a implementar câmaras de vídeo, queremos implementar câmaras de videovigilância e temos que investir em redes. Faz sentido o município de Lisboa investir sozinho em redes de telecomunicações? Ou faz sentido, pelo contrário, parcerias entre o setor público e o setor privado para, em conjunto, melhorarmos as redes de comunicações da cidade e conseguimos alavancar, com um investimento público, de qualquer das formas tinha que acontecer, aquilo que é a rapidez com que o privado consegue desenvolver os seus próprios sistemas. E estamos a falar essencialmente da rede de fibra e da rede 5G. O que é que nós podemos fazer para acelerar a rede 5G na cidade de Lisboa? O que é que podemos beneficiar disso? Todos estes desafios são desafios que a Câmara de Lisboa tem que estar presente. A Câmara de Lisboa tem neste momento capacidade de investimento, está neste momento num forte programa de modernização da sua infraestrutura básica, no setor dos transportes, no setor dos sistemas de informação. Nós tínhamos silos de informação no município e continuamos a ter, e com a introdução de plataformas, com a plataforma inteligente da cidade de Lisboa, já matamos 41 sistemas para integrar tudo cada vez mais num único. Tudo isto são caminhos que nós estamos a fazer na cidade de Lisboa, mas gostávamos muito de fazer convosco. O setor privado não precisa do setor público para se ingrar. Vocês normalmente não precisam de nós. Mas há uma coisa que eu sei. Juntos conseguimos trazer mais valor. Conseguimos trazer mais qualidade de vida para os cidadãos. Conseguimos tornar a cidade de Lisboa um exemplo. Criar uma massa crítica de talento na cidade de Lisboa para que todos tenhamos mais acesso a mais recursos e pôr cada vez mais uma cidade que esteve sempre no mapa. Aliás, uma cidade que descobriu o mapa, que é a cidade de Lisboa. Bem-vindos, tenham um bom dia de trabalho, espero que seja um congresso rico, a agenda é interessantíssima, em particular o setor da energia, onde temos um potencial solar enorme ainda para desenvolver na cidade de Lisboa, no setor também da governança pública, onde nós acompanhamos com particular interesse. Dou os parabéns uma vez mais à PDC por mais um congresso extraordinário e uma agenda que está sempre pertinente e, portanto, desejar-vos um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Convido agora a subir ao palco o presidente da ANACOM, João Cadete de Matos.
Muito bem, bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da APDC para participar nesta sessão de abertura. É um grande privilégio e é uma distinção para a ANACOM que se tem assumido como um regulador de todo o setor das comunicações, e esse setor é muito plural, tem muitas empresas que o compõem, queremos que cada vez mais seja um setor competitivo, portanto com novas empresas, e sobretudo é um setor que se destina não apenas às empresas que prestam serviços no setor, mas se destina sobretudo a todas as empresas que beneficiam desses serviços, também às entidades da administração pública e a todos os consumidores e utilizadores do país. Esta distinção é particularmente importante no ano em que a ANACOM celebra o seu 30º aniversário e, de facto, há 30 anos atrás, o mundo em que a ANACOM foi criado e foi o segundo regulador na Europa a ser criado era um mundo muito diferente. Este congresso pretende tratar dos desafios que temos pela frente no âmbito da transformação digital e, por isso, falar-vos-ei de que forma a ANACOM tem procurado e procurará dar resposta a esses desafios. De que forma continuará a cumprir a sua missão e a sua razão de existir. A este propósito, quero começar por destacar 2 factos novos que foram muito importantes na atividade da ANACOM em 2019. Por um lado, demos início à nossa missão como Autoridade Espacial Portuguesa e, por outro lado, tivemos a honra de presidir pela primeira vez ao grupo dos reguladores europeus dos serviços postais. Portugal só conseguirá tirar o máximo benefício da revolução digital, tema deste congresso, se tiver a arte e o engenho de aproveitar plenamente as potencialidades derivadas da imensa dimensão da sua área territorial. Graças às suas ilhas dos Açores e da Madeira, Portugal dispõe de um vastíssimo território, não só na plataforma continental, mas sobretudo território marítimo, que se trata de uma riqueza incalculável que coloca, como todos sabemos, o nosso país entre os maiores países do mundo, com uma área equivalente à da União Europeia. Começo por destacar esta dimensão do nosso país, porque neste âmbito gostaria de salientar 2 oportunidades que Portugal tem pela frente e para o aproveitamento das quais a ANACOM tem procurado dar o seu melhor contributo. Por um lado, a ANACOM, enquanto autoridade espacial, tem vindo e continuará a dar todo o apoio ao desenvolvimento da atividade espacial em Portugal e, em particular, ao projeto de criação de uma base de lançamento de satélites de pequena dimensão na ilha de Santa Maria, nos Açores. É uma primeira prova da importância das nossas ilhas atlânticas e do posicionamento também para a exploração do espaço e para a agenda espacial que a dimensão do nosso território tem e relativamente ao qual iremos ter uma intervenção ativa. Por outro lado, como referi, a ANACOM teve o privilégio e tem tido o privilégio de presidir ao grupo de trabalho sobre o futuro dos cabos submarinos que asseguram as ligações entre o continente, os Açores e a Madeira. Quero destacar a ambição de que esses cabos venham a ser dotados de características inovadoras que, além de proporcionarem uma elevada capacidade de transmissão de dados, que é essencial ao desenvolvimento digital das regiões autónomas, permitam ter um papel relevante também na segurança e proteção das populações. Como será o caso de poderem emitir avisos sísmicos. Importa notar que os cabos submarinos que ligam o continente aos Açores e à Madeira atravessam 3 placas tectónicas e poderem ainda dar um contributo relevante para a investigação oceanográfica. Consideramos também importante que estas novas ligações
possam contribuir para posicionar Portugal de forma estratégica nas ligações do continente europeu ao continente africano, à América do Norte e à América do Sul. No que se refere à presidência do Grupo dos Reguladores Europeus de Assuntos Postais, e a poucas semanas de terminar o meu mandato como presidente desse grupo, deixe-me assinalar a honra que foi, durante este ano, dar um contributo importante para a revisão da Diretiva Postal Europeia e ter também podido ter uma intervenção ativa na reforma da União Postal Universal. O Grupo de Reguladores Europeus dos Assuntos Postais definiu como grande objetivo da regulação assegurar um bom funcionamento dos mercados com vista à concorrência, bem como a prestação de um serviço universal que garanta a disponibilidade de um conjunto mínimo de serviços postais com um nível de qualidade determinado e a preço acessível. A ANACOM, ao longo do último ano, através do exercício pleno das suas competências, empenhou-se fortemente na aprovação de medidas que pudessem inverter a deterioração da qualidade do serviço postal no nosso país. Tinha sido refletida quer nos atrasos na entrega de correspondência e no encerramento de estações de correio, com prejuízo óbvio para os consumidores e para toda a economia. Neste contexto, vimos com satisfação o acolhimento pela empresa prestadora do Serviço Universal dos Correios, o CTT, das orientações da ANACOM relativas aos objetivos de densidade da rede postal e a decisão de reabertura das estações de correio que tinham sido encerradas em vários concelhos do país. Estando previsto para dezembro de 2020 o fim da atual concessão do Serviço Postal Universal, consideramos essencial uma preparação cuidada do novo enquadramento legal e regulatório que permita assegurar a continuação de um serviço postal de qualidade que dê resposta efetiva às necessidades do país após essa data. De facto, a revolução digital, contrariamente ao que muitos anunciaram, trouxe novas oportunidades ao serviço postal em Portugal e em todo o mundo. O transporte de encomendas, associado ao desenvolvimento do comércio eletrónico, é uma realidade em forte crescimento e constitui uma oportunidade que não pode ser desperdiçada pelos operadores postais. Para isso é essencial que as empresas de correio se saibam modernizar e tirar partido da sua experiência, dos seus colaboradores, das suas redes de proximidade, quer a produtores, quer a consumidores, para dar uma resposta efetiva aos novos desafios. É inquestionável que só o cumprimento de padrões de qualidade e de competitividade irão permitir às empresas postais ter sucesso neste setor. A este propósito, quero destacar que gostaria de ver as empresas de correio em Portugal a terem um papel cada vez mais ativo no apoio ao desenvolvimento do comércio eletrónico por parte das pequenas e médias empresas do nosso país, como também por parte dos empresários em nome individual e dos produtores agrícolas. O nosso país dispõe de produtos únicos, de grande qualidade, desde logo no setor agrícola, e a colocação desses produtos no mercado pode beneficiar da conjugação de dois fatores essenciais ao desenvolvimento do comércio eletrónico: serviços de internet de qualidade em todo o território e serviços de correio que coloquem com rapidez e de forma competitiva os produtos junto dos consumidores finais, não só no país, como também no estrangeiro. Sim, porque importa que o comércio eletrónico funcione e seja uma oportunidade nos dois sentidos, não só facilitando a entrada de produtos estrangeiros no nosso país, mas também promovendo e apoiando a exportação dos produtos nacionais para novos mercados. Trata-se de uma ambição que pode ajudar e muito ao desenvolvimento económico de Portugal, contribuindo para combater a desertificação do território e apoiar a criação de emprego, eixos essenciais para a coesão e desenvolvimento territorial. É uma ambição com a qual a ANACOM está fortemente comprometida. Para a sua concretização, tudo fará com os seus poderes e na sua esfera de atuação. Mas para a sua concretização é essencial um apoio consistente e inequívoco do Governo e das autarquias locais. Consideramos, aliás,
que este deverá constituir um objetivo estratégico nacional de elevada prioridade. Além de garantir uma presença de qualidade dos Correios em todo o país, a prossecução do objetivo do desenvolvimento do comércio eletrónico em todo o nosso país, do meu ponto de vista, absolutamente estratégico para a revolução digital de que Portugal quer beneficiar, só será possível se assegurarmos o acesso aos serviços de internet de banda larga em todo o território nacional, incluindo todas as vilas e aldeias de Portugal, incluindo não só o território continental, mas também todas as nossas ilhas dos Açores e da Madeira. Também com esse objetivo, tomámos ao longo deste ano múltiplas medidas de incentivo à concorrência e ao desenvolvimento do setor. E iremos continuar a fazê-lo, como é nossa obrigação. Desde logo no contexto da atribuição das novas frequências necessárias à 5ª geração móvel. Este propósito importa clarificar qual a realidade portuguesa no contexto europeu e mundial. Em primeiro lugar, importa ter presente que Portugal é dos países europeus que tem realizado o maior número de ensaios técnicos e estudos científicos utilizando diversas tecnologias, nomeadamente as que contribuirão para o arranque do 5G em Portugal, o que posiciona o nosso país no grupo de países com mais testes efetuados até ao momento. Quero ser mais preciso. Em Portugal têm sido feitos, com a autorização da Anacom, todos os testes e ensaios relacionados com o 5G solicitados pelos operadores. Estes ensaios e estudos técnicos de âmbito territorial alargado e abrangendo áreas geográficas diversificadas, que têm sido objeto de prévia coordenação entre os interessados e a Anacom, revestem-se de um grande valor acrescentado, pois permitem que investigadores, fabricantes e operadores de comunicações eletrónicas testem as várias funcionalidades e capacidades destas tecnologias, bem como afiram os seus modelos teóricos antes de se avançar para a implementação das futuras redes 5G, com a consequente disponibilização de serviços aos consumidores. Em segundo lugar, demonstra-se facilmente que não existe qualquer atraso nos trabalhos preparatórios conducentes à atribuição das licenças necessárias para o 5G, tanto na faixa dos 700 MHz, que é adequada para assegurar a transição para a próxima geração das redes móveis e a cobertura em diferentes áreas, como na faixa dos 3,6 GHz, apta para a disponibilização de capacidade necessária para serviços suportados nos sistemas 5G. Portugal será, conforme o calendário já anunciado pela Anacom, um dos Estados-membros da União Europeia que dará cumprimento, em primeiro lugar e de forma completa, ou seja, já em 2020, e cobrindo as faixas relevantes às metas definidas a nível europeu, contrariamente a vários outros países que apenas o farão mais tarde, apenas o farão nos anos seguintes. Neste contexto, importa também recordar que os operadores de telecomunicações portugueses defenderam que ainda necessitavam de recuperar o investimento feito nas redes 4G, e é inteiramente verdade porque o 4G ainda falta ser utilizado de forma plena em muitas áreas do nosso território e satisfazer muitas necessidades das populações, cujas potencialidades estão, portanto, longe de estar esgotadas, antes de se avançar para o investimento nas redes 5G, tendo havido mesmo quem defendesse que o 5G apenas teria interesse do ponto de vista comercial após 2022. Acresce ainda que no caso da disponibilização do espectro da faixa dos 700 MHz, o operador responsável pela transmissão da televisão digital terrestre, TDT, em Portugal, defendeu expressamente que a atribuição desse espectro só ocorresse após 2020, tendo proposto que o Estado português usasse a derrogação de 2 anos prevista na decisão europeia para a libertação da faixa dos 700 MHz, adiando dessa forma a entrada do 5G nesta faixa para 2022. Note-se que esta pretensão não foi acolhida pela Anacom, que por decisão de junho de 2018 entendeu dar cumprimento à meta definida em termos europeus.
Em terceiro lugar, quero sublinhar o facto de que, enquanto alguns países apenas têm vindo a proceder a atribuições parciais do espectro relevante para o 5G, o leilão que a Anacom se propõe realizar em Portugal terá a grande vantagem de permitir contemplar de forma muito abrangente e em maior escala do que tem sido possível noutros países da União Europeia, as faixas dos 700 MHz e dos 3,6 GHz, relevantes para o 5G, mas também de outras faixas relevantes para o desenvolvimento das comunicações no nosso país. O que vai ao encontro do interesse expresso pelos operadores na consulta que efetuámos em 2018 e que dá total cumprimento à estratégia da União Europeia para o mercado único digital, que recomendou a introdução coordenada a nível da União Europeia a fim de fomentar o investimento nas redes de banda larga, de elevado débito e de facilitar a proliferação de serviços digitais avançados. Aproveito para esclarecer que a Anacom optou por um leilão, por considerar tratar-se de um processo potencialmente mais transparente e objetivo para todos os interessados e menos intrusivo no plano de negócios dessas entidades, pois permite que cada entidade que tem necessidades próprias em termos de espectro possa adquirir a quantidade de espectro que efetivamente precisa e que valoriza. Desta forma, pretende-se viabilizar o surgimento de operações com diferentes dimensões, estimulando a utilização eficiente do espectro e diminuindo a motivação para atribuições inconsequentes deste recurso. Em quarto lugar, embora seja naturalmente no regulamento do leilão, que, como já anunciado, será sujeito à consulta dos interessados no próximo mês de janeiro, que serão definidas as condições de acesso ao espectro, as regras procedimentais do leilão e as condições associadas à utilização do espectro que for atribuído, a Anacom já submeteu à apreciação do mercado a sua reflexão sobre as condições que devem ser impostas no acesso e associadas à utilização do espectro que será submetido a leilão, de forma a melhorar as condições de vida da população em geral e do tecido económico do país, tornando mais acessível e próximo o acesso digital, com expectáveis benefícios para a coesão económica e social e do território. Como anunciado, todos os interessados podem enviar à Anacom os contributos e sugestões que entenderem dever ser considerados na elaboração do referido regulamento, sendo que a Anacom, como disse, já expressou alguns dos seus entendimentos sobre esta matéria. Assim, importa salientar que a imposição de limites à atribuição do espectro é uma das medidas que poderá ser usada para dar cumprimento aos objetivos de interesse público que são prosseguidos com o procedimento de atribuição em preparação, salvaguardando a concorrência no mercado e permitindo em simultâneo criar condições para que surjam diversas operações no mercado, incluindo eventualmente o aparecimento de novos entrantes e evitando o assambarcamento do espectro, designadamente atento ao efeito perverso que o mesmo poderá ter no fecho do mercado. Tendo em consideração que o espectro constitui um recurso escasso, essa atribuição deve ser acompanhada da fixação de obrigações que contribuam para os objetivos de interesse público que incumbe à Anacom prosseguir. Assim, a Anacom considera que se deve ponderar a imposição de obrigações de acesso à rede. Essas obrigações visam, nomeadamente, promover a entrada no mercado de novas entidades e o surgimento de novos modelos de negócio, beneficiando em particular as que não têm qualquer espectro, que optarem por não adquirir espectro ou que não conseguirem o espectro necessário para uma operação viável. Neste contexto, podem traduzir-se em obrigações de acesso à rede para operadores móveis virtuais, podendo ser impostas às entidades que obtiverem quantidades significativas de espectro ou que acumulem frequências em várias faixas, ou ainda que acumulem estas novas aquisições com licenças obtidas anteriormente. Mas também se podem traduzir em obrigações de partilha de infraestruturas, podendo assumir a forma de roaming nacional, facilitando a implementação das redes, não só de novos operadores, como de entidades já instaladas.
num contexto de desenvolvimento de redes e aplicações 5G, as poupanças que serão potenciadas com a partilha constituem, de facto, uma mais-valia para o mercado, que potencia o investimento e facilita o respectivo retorno. E que é vantajosa para os utilizadores finais, que poderão beneficiar de preços mais competitivos. Em particular, a Anacom considera que deve ser equacionada a imposição de obrigações de roaming nacional, nomeadamente em áreas de baixa densidade populacional, entendendo-se que tal é relevante para o cumprimento de objetivos de inclusão social e económica, permitindo chegar com a economia de meios a áreas que, de outra forma, não teriam cobertura de vários operadores. Em paralelo, atentos aos objetivos de interesse público a serem perseguidos, a Anacom considera fundamental que seja ponderada a fixação de obrigações de cobertura para promover a expansão das redes móveis, potenciando a concorrência e garantindo a diversidade da oferta, sendo essenciais na criação de benefícios para os utilizadores finais. A este respeito, importa relembrar as lacunas na cobertura das redes móveis que ainda se registram, incluindo não apenas no serviço de banda larga, mas também no serviço de voz, aliás, objeto de frequentes reclamações apresentada por grandes franjas da população e também pelos autarcas. Permitam que enfatize o objetivo de garantir a oferta de serviços de banda larga em todo o território nacional, incluindo nas zonas rurais e com menor densidade populacional. Como atrás já afirmei, a revolução digital de que Portugal quer beneficiar só será possível se o acesso aos serviços de internet de banda larga forem uma realidade em todo o território. Sublinho, em todo o território onde existam pessoas a residir ou a trabalhar, onde existam atividades económicas ou de cariz social de maior ou menor dimensão. Ninguém pode ficar excluído. Nenhuma atividade económica, na indústria, nos serviços, no comércio, na agricultura ou no turismo, pode ficar excluída. A par da melhoria da qualidade dos serviços prestados, a Anacom considera essencial uma redução dos preços das comunicações e do acesso à internet em Portugal. Importa criar condições para que se inverta a disparidade observada ao longo da última década face àquilo que se verificou na União Europeia. Em Portugal, os preços das comunicações durante essa década aumentaram 12,5%, o que corresponde ao maior aumento observado nesse período nos países da União Europeia e compara com uma redução de 10,9% na média da União Europeia. Neste âmbito, e conforme está previsto na sua missão, a Anacom continuará a dar prioridade à proteção dos consumidores e dos utilizadores das comunicações em Portugal. Este propósito sublinharia a importância da aprovação das 12 medidas contempladas na proposta de alteração da Lei de Comunicações Eletrónicas que apresentámos no início do ano ao Governo e à Assembleia da República, entre as quais destacaria o reforço da mobilidade dos assinantes no mercado, revendo e clarificando os limites a aplicar aos valores dos encargos a suportar pelos assinantes em caso de denúncia antecipada de contratos com períodos de fidelização e a divulgação de informação relativa à medição de velocidade de acesso à internet. Da proposta de alteração legislativa apresentada, enfatizo também a importância das diversas alterações propostas ao nível do regime sancionatório. A este propósito, a Anacom gostaria que a autorregulação pudesse ter uma maior expressão em Portugal. Em 2018, saudámos o estabelecimento de um código de conduta relativamente ao WOP Billing e incentivámos que esse tipo de acordos se multiplicasse em Portugal. A autorregulação pode e deve ser um instrumento relevante para o mercado, baseado no estabelecimento de regras pelos próprios operadores, os quais, desejavelmente, não devem esperar pela intervenção do regulador e ainda menos pela alteração da lei para dar resposta aos problemas que surgem no desenvolvimento da atividade das comunicações em Portugal. Gostaríamos que a regulação e a ação sancionatória não tivessem que ser a única solução, mas, como é óbvio, o regulador existe para cumprir a sua missão, é isso que o país espera e exige, é isso que, em circunstância alguma, podemos deixar de fazer.
todas as decisões da ANACOM são tomadas num estrito cumprimento das suas obrigações legais e sempre com total isenção. Pelo que, como temos sublinhado em diversas ocasiões, a ANACOM não se deixa condicionar e continuará a agir com rigor e com total firmeza em defesa da concorrência e da proteção dos consumidores. A ANACOM considera essencial e de grande relevância o contributo de todas as empresas para o desenvolvimento do setor. Todas as empresas, de maior ou menor dimensão, mais antigas ou mais recentes, todas são importantes para o desenvolvimento sustentado e competitivo do setor e a regulação da sua atividade é feita com igual consideração e sem nenhum privilégio. De todos, a ANACOM espera total respeito pelo exercício da sua missão, com total autonomia, isenção e independência. A ANACOM tem-se empenhado e continuará a empenhar-se de forma ativa em assegurar uma proteção máxima dos direitos dos utilizadores das comunicações, procurando contribuir para que todo o país obtenha o máximo benefício em termos de escolha, preço, qualidade e segurança dos serviços postais e de comunicações eletrónicas. Tem-lo feito e continuará a fazê-lo através de uma regulação ativa e exigente que promova o investimento eficiente, facilite a partilha de infraestruturas e assegure uma concorrência leal e dinâmica. Quero, por isso, aproveitar para saudar todos os que trabalham neste setor e contribuem de forma dedicada, honesta e competente para servir melhor o país. Permitam-me que conclua, enaltecendo também o mérito e a dedicação de todos os colaboradores da ANACOM, enaltecimento que é particularmente relevante neste ano em que se celebra o 30º aniversário da Autoridade Nacional de Comunicações. Quero enfatizar que todos os colaboradores da ANACOM têm procurado contribuir para que esta autoridade cumpra com total independência e isenção e de forma eficaz as suas obrigações, de forma a estar à altura dos desafios exigentes da regulação do setor em Portugal. Muito obrigado.